Como vencer a seca no deserto? Uma delegação do programa Sertão Empreendedor foi descobrir em uma viagem a Israel. A equipe foi conhecer de perto as técnicas de enfrentamento do país em relação às dificuldades de obter água no deserto, suprir a produção de alimentos para o mercado interno e ainda exportar excedentes. O superintendente do Senar do Rio Grande do Norte, Luiz Henrique Paiva, integrou a delegação e nos conta ao vivo por telefone como essa experiência poderá ajudar a enfrentar a seca no semiárido brasileiro. Bom dia, Luiz. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os telespectadores. Então, para começar, pode nos contar aí o que é o programa Sertão Empreendedor e como funciona? O programa Sertão Empreendedor, ele é uma parceria que existe entre Sebrae e Senar, aqui do Rio Grande do Norte, e que esse projeto a gente atinge 570 produtores na parte de assistência técnica. É parecido com a nossa assistência técnica e gerencial, nossa ATEG, né? E em virtude dessa seca, né, prolongada aí de 5 anos aqui no nosso estado, no Nordeste em geral, mas no nosso estado, a gente decidiu fazer essa missão para ver o que eles tinham lá em Israel, né? Então, o que motivou essa viagem para Israel no mês passado foi justamente essa questão da seca prolongada? Sim, sem dúvida. Essa seca prolongada aqui, a gente já está tendo muito problema com falta de água, não só para irrigação, mas para consumo humano, e a gente foi ver lá o que é que eles fazem, que eles não têm mais problema de água, né? Eles racionalizam, ele tem um uso muito racional da água. E vocês visitaram propriedades, conheceram sistemas de irrigação local? Conta pra gente no detalhe o que vocês viram lá. Sim, nós visitamos fazendas produtoras de frutas, verduras, né? Visitamos a parte de bovinocultura de leite, né? Bovinocultura de corte lá é muito difícil, praticamente não tem. Também visitamos fazendas de caprino, né? Caprino de leite. E visitamos também empresas que têm soluções, né? Soluções que a gente de repente pode trazer aqui para um produtor específico, ou para uma cooperativa, uma associação, ou até mesmo o poder público. Poder, nessas empresas, colocar sistemas de reuso, que é basicamente a água que eles utilizam lá para irrigação, né? E o que você achou de mais interessante aí nas tecnologias desenvolvidas por Israel no abastecimento de água para os produtores rurais? Lá em Israel, a água que é utilizada para irrigação, ela não é a mesma água para consumo humano. Não quer dizer que não seja tão limpa, mas para consumo humano, eles utilizam água de dessalinização ou do Mar da Galileia, que é uma água doce. Então, para irrigação, a água utilizada é a água do esgoto, né, que eles tratam praticamente 90% a 95% da água. E eles entregam a água limpa, mas para irrigação, entendeu? Então, eles entregam na porta do produtor, seja lá em que local for, até no próprio deserto, que foi onde a gente visitou, que é realmente muito hostil o deserto lá, mas o produtor tem água na porta para irrigar com um custo de aproximadamente 20% daquela água para consumo humano. Então, isso consegue baratear um uso racional. Tecnologias semelhantes ou idênticas podem ser aplicadas no semiárido brasileiro? Sem dúvida pode ser aplicado aqui sim. A gente tem no Sertão Empreendedor um técnico que ele faz um processo de limpar a água de uma residência, de um produtor específico, e ele irriga, né, a palma, irriga um capim, as hortas, né, e com essa água ele sustenta uma propriedade. A gente tem um exemplo aqui que realmente é possível, né? Agora, para aumentar a escala disso, tinha que ser uma vontade política, né? De repente uma empresa
que recebe o esgoto, fazer esse tratamento e vender novamente essa água tratada para a irrigação. Realmente seria uma solução muito viável, não só para o Rio Grande do Norte, mas para todo o Nordeste que tem essa dificuldade de convivência com o semiárido e a produção rural. Agora, na sua opinião, o que faz a experiência israelense ser tão eficiente e ser tão assim, funcionar realmente dar certo? A vontade é um problema que eles têm há muito tempo, né? Isso não é uma coisa que eles, como o nosso aqui, apesar do nosso semiárido do Brasil também já ter esse problema há muito tempo, lá eles deram uma prioridade a isso. Então eles já vêm trabalhando nessa eficiência de água há muitos anos. Então eles estão realmente bem à frente da gente. Então aqui hoje, no Rio Grande do Norte, nós temos 30 municípios em colapso de água, né? E lá, que é muito mais seco que aqui, não tem mais esse problema de falta de abastecimento de água para consumo humano. Tá, né? certo. Então, se aqui a gente não tem água para consumo humano, você imagine para irrigação. Com certeza. Eu agradeço então a participação do superintendente do Senado Rio Grande do Norte, Luiz Henrique Paiva. Muito obrigado, tenha um bom dia. Muito obrigado, Marcelo, então bom dia.